queria comentar um pouco do Evangelho de hoje, certo? O primeiro ponto, aonde é perguntado a Jesus, de fato, qual era o maior mandamento, e Jesus responde de forma maestral, resumindo, fazendo uma síntese, né, de qual mandamento é maior, porque existiam 613 e mais outros tantos, né, ou seja, ao todo eram centenas e centenas de mandamentos, e Jesus faz uma síntese perfeita dos mandamentos, o amor a Deus e ao próximo, aquilo que já apontava no Antigo Testamento, né? E ele faz uma síntese perfeita. E aquele homem dá uma desculpa, porque ele está em um tempo onde há vários conceitos de quem é o próximo. O próximo podia ser um israelita fiel, o próximo poderia ser alguém da mesma tribo, o próximo poderia ser alguém do mesmo grupo religioso de alguma seita daquele tempo, né? Um grupo dos fariseus, o grupo dos escribas, o grupo dos saduceus. O próximo poderia ser um prosélito, ou seja, alguém convertido ao judaísmo. Tinham vários conceitos de próximo. Então, essa pergunta é para saber de qual lado Jesus está, de qual grupo, né? Quando essa pergunta é feita, é como se eu me dissesse, existem várias opiniões de quem é o próximo. Eu vou seguir qual opinião? Eu vou seguir qual ensinamento? Quem é o meu próximo de fato? De que lado você está? E Jesus, com a belíssima parábola, mostra que ele não está do lado das opiniões. Ele mostra uma nova mentalidade que ultrapassa os conceitos que havia na época, né? Então Jesus conta a parábola do bom samaritano e alguns pontos para a gente pensar, né? O samaritano, por motivos religiosos, eles eram desprezados e eles também odiavam, né? De certa forma, os outros judeus. O Antigo Testamento vai relatar o porquê disso. Mas depois esse ódio aumenta porque os samaritanos profanam o templo. Eles colocam vários ossos, né, de mortos no templo e esse ódio vai aumentar. Porque os samaritanos profanam o templo sagrado. Então havia uma aversão aos samaritanos. E eles também achavam que deveriam adorar em um templo que não era o templo de Jerusalém. Então construíram um outro templo. Porque eles tinham outra referência de local de adoração. Então a gente percebe essa divisão, né, que havia entre os judeus e os samaritanos. E Jesus contou uma parábola para mostrar o amor ao próximo. É interessante que o samaritano é colocado na história, sem dúvida, quando foi contada, era algo estranho colocar samaritano. Se colocou o homem ferido pelo ladrão, se colocou o sacerdote e o levita. Então, era de se esperar que o homem que viesse não deveria ser um samaritano, deveria ser um israelita fiel. Era o esperado na história, né? Porque não vai se colocar um sacerdote, um levita e depois um samaritano. Deveria ser um israelita fiel, alguém que cumpre as leis de Israel. O sacerdote envergonhou na sua atitude o levita, mas um israelita fiel iria salvar a pátria, né? No sentido de não desonrar o amor ao próximo. Mas Jesus não coloca o israelita fiel, ele coloca um samaritano. Então há algo estranho na parábola para aquele que estava ouvindo. E é interessante que o sacerdote, ele vinha descendo do templo. O levita também. Isso faz toda a diferença, porque se ele estivesse subindo, ambos estivessem subindo, eles estavam indo para o local, eles tinham pressa e por isso não tinham visto. Ou então não poderiam tocar em alguém que podia ser um cadáver, porque senão eles iam ficar impuros e teriam pelo menos a desculpa, embora isso não justificasse, né? De não tocar no cadáver ou em alguém quase morto, para poder
oferecer a Deus um sacrifício. Então poderia ser essa desculpa, mas não era. Eles já tinham prestado o culto a Deus, o sacrifício, e eles estavam descendo de Jerusalém. E o caminho de Jericó, de fato, era um caminho já conhecido, né? Um caminho perigoso. Isso, a parábola já mostra isso e já era conhecido que era um local perigoso. Isso é um pouquinho do contexto. Agora vamos para o entendimento espiritual, né? Santo Agostinho vai falar que o bom samaritano é o próprio Jesus. Ele desce do céu a Jerusalém, ele vem até Jericó, que é a humanidade, aqui a terra, e ele vem salvar esse homem ferido pelo pecado, porque foi assaltado pelo demônio. O demônio é esse assaltante, aquele que espancou, deixou o homem meio morto. Esse meio morto porque eles não deixou morto por total, porque se o homem estivesse morto por total, estivesse totalmente aniquilado, o homem não teria uma regeneração, né? Então o homem ficou ferido, quase morto. Mas o Senhor vem curar essas feridas. Aí o jumento que é colocado, Orígenes, Santo Agostinho e outros entendem como a encarnação de Cristo, seria esse jumento. Aí o Senhor, pela sua encarnação, ele assume as feridas deste homem. Ele coloca esse homem e assume. Ele, como bom pastor, ele coloca esse homem sobre os seus ombros. O homem simboliza toda a humanidade decaída pelo pecado e ferida pelo pecado. Então, Jesus, na sua encarnação, ele assume também a fragilidade humana. Aí depois Jesus ele coloca o vinho, coloca o azeite, simbolizando aí a presença do Espírito Santo e o símbolo dos sacramentos, de modo especial a Eucaristia, como esse viático, aquilo que nos ajuda a caminhar, a não perder as forças. Depois que esse homem é atendido, os primeiros socorros, né? E ele é auxiliado pela graça, pelo Espírito Santo, pela Eucaristia. Esse homem, ele permanece na igreja, que é a hospedaria, o lugar do hóspede, né? Daí vem o nome hospital, o lugar do hóspede que está doente. Então, a gente pode ver aí que Jesus também vai falar o seguinte para o dono da hospedaria, que pelo responsável da hospedaria, né? Que ele vai dar as dracmas e o que ele gastar a mais na sua vinda, ele vai pagar. Então nós entendemos aí as duas dracmas como uma sendo o batismo e a outra a Eucaristia. Aqui não quero entrar na quantidade de dracmas, né? Das moedas no caso, mas essas moedas simbolizam isso, né? Os sacramentos. E depois a hospedaria, a própria igreja. E por último, é interessante esse texto porque vai falar que esse homem ele viaja novamente, ou seja, Jesus ele morre, ressuscita e ele vai ao céu. Ele é ascenso ao céu, tem a sua ascensão. E ele fala da sua vinda, ou seja, o que nós gastarmos a mais, o Senhor nos pagará, ou seja, os méritos. Quanto mais nós nos gastamos por amor, maior será a nossa glória no céu. Esse gastar simboliza o sofrimento meritório, unido à paixão de Cristo. Quanto mais nós alargarmos o nosso coração por amor a Deus, por amor ao irmão, por amor à igreja, por amor àqueles que são desprezados, né? O Frei Raniero Catalamesse e os santos padres vão falar que o pobre, ele é o 8º sacramento. Ou seja, nós tocamos no corpo de Cristo quando nós tocamos no pobre também. O pobre é aquele que não conhece a Deus. O pobre também é aquele que precisa de, não só, em especial de coisas espirituais, de modo especial de Deus, mas também precisa da nossa ajuda material. Então, o pobre é
este sacramento da misericórdia para nós. Ele é uma oportunidade de nós crescermos na fé, no despojamento, na pobreza, na paciência, na compaixão. Então, quem é o próximo? É aquele que eu me aproximo. Não depende de conceitos. Não depende se ele precisa muito ou pouco. Eu preciso me fazer próximo do outro. Quer ele esteja precisando muito ou não. E tudo que nós gastarmos a mais, o Senhor nos recompensará. Ou seja, é aquilo que fala João 14 das moradas, né? Ou seja, Santa Teresinha vai falar também que no céu todos teremos um gozo perfeito, mas ela vai mostrar que esse gozo ele vai ser maior ou menor, de acordo com esse mérito que nós vamos unindo à paixão de Cristo. Santa Teresa de Ávila falava, né? Sofrer ou morrer, mostrando que ela queria sofrer nessa vida para ganhar mais méritos de amor no céu. Também Santa Maria Madalena de Paz fala o seguinte: sofrer e não morrer, ou seja, ela queria cada vez sofrer, para que o coração dela se alargasse. Porque quando nós falamos de méritos, de uma maior glória, é uma abertura maior ao amor de Deus. Alguns serão como uma tampinha, outros serão como um balde, outros serão como um açude, outros serão como um rio, e outros serão como o oceano. Nosso Deus é o mesmo que se derrama, mas nós precisamos ter um coração mais alargado para receber esse oceano de misericórdia. Que o Senhor nos conceda a graça de nos aproximarmos dos homens feridos e assaltados. Sejamos canais da infinita misericórdia de Deus.